Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira Semana Espírita da Casa Espírita Casa do Caminho, daqui de Rio Paranaíba. Hoje, no nosso último dia de evento, e a gente, com muita alegria, estamos hoje na parte final desse evento que foi muito bom, tem sido muito bom para todos nós, e que agora nós vamos fazer o encerramento com chave de ouro, com nosso amigo Alexandre Almassi, lá de Cruz das Almas.
Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, boa noite, Cassiano. Grande satisfação poder estar mais uma vez aqui com vocês, uma vez compartilhando esses momentos, que sempre são momentos muito bons, e parabenizo pela espírita, parabéns a todos aí pela condução do trabalho, muito bom. Valeu mesmo. Alexandre é nosso amigo há muito tempo, há mais de 20 anos, né, Ale? E Verdade. ele hoje está em Cruz das Almas e é tarefeiro lá na Associação Espírita Obreiros da Fraternidade. Ele hoje vai falar para nós sobre o poder transformador da caridade, um tema bastante interessante, com certeza. E, antes de mais nada, para a gente iniciar nossos trabalhos, como sempre fazemos, vamos iniciar com a nossa prece. Então, vamos, neste momento, todos nós que estamos unidos em corações, porque não estamos no mesmo espaço físico, mas estamos no mesmo clima mental. Coloquemo-nos em contato uns com os outros, mesmo que não nos conheçamos pessoalmente, mesmo que não tenhamos a condição de nos contactar fisicamente, estejamos agora intuídos pelo alto, por essa doutrina bendita que é o Espiritismo e pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Conectados, então, vamos manter a harmonia necessária para levar os pensamentos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Aqui estamos agradecidos, Senhor, por todas as dádivas que recebemos. Somos muito pequenos, somos ainda tão limitados, mas como seus filhos, aqui estamos de mãos postas, para não apenas receber, mas para também oferecer aquilo que hoje fazemos com a sua criação, com tudo aquilo que nos cerca. Senhor, ainda somos como pequenas fagulhas, como pirilampos que piscam e se entrevessem ainda na noite escura da terra. Mas nos colocamos à disposição para o ser. Isso. Bom, meus amigos, acho que houve algum problema técnico aqui no canal com o nosso irmão Cassiano, mas, obviamente, as vibrações da prece, todos nós sentimos, todos nós já percebemos essa boa vibração. E ela é muito importante porque nos harmoniza, né? Nos dá a condição dessa harmonização tão importante, tão necessária para cada um de nós.
Então, vamos ficar com esse pensamento, com o pensamento em Jesus, para que a gente possa tratar desse tema de hoje, né? Que é um tema, obviamente, muito interessante, no sentido de reflexões que a gente precisa fazer sobre ele. Porque em muitas, nas diferentes crenças, nas diferentes religiões, a gente sempre vai ter a questão da caridade sendo reforçada, da caridade sendo falada, sendo propagada, mas a gente precisa sempre ter um entendimento sobre esta caridade, mais ainda o que pode significar para cada um de nós como um fator de transformação. Então, esse é um aspecto que a gente também não deve desconsiderar, que é muito importante. Antes, porém, da gente entrar no... Eu quero reforçar aqui os agradecimentos a toda a equipe da Casa do Caminho de Rio Paranaíba. É uma grande satisfação e também fiquei muito feliz de ver a programação dessa terceira Semana Espírita e principalmente o tema sugerido, né? O tema trabalhado ao longo da semana, fé, esperança e caridade. E, obviamente, esses três ingredientes são extremamente importantes para aqueles que estão buscando a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. Então, é muito difícil a gente pensar na perspectiva de estarmos em busca de nos tornarmos pessoas melhores, de conseguirmos transformação. É muito importante a gente levar em consideração que isso não vai ser sem esses três elementos, sem fé, sem esperança e sem a ação da caridade. Então, eu acho que eles estão de parabéns, toda a equipe está de parabéns pela escolha do tema, por estar trabalhando esse tema. Nós aqui na Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, sediada em Cruz das Almas, Bahia, temos também uma preocupação muito grande com esses três elementos que fazem parte daquilo que deve ser também a tônica de atuação dos trabalhos, de todo o trabalho de toda a casa espírita, na verdade. Então, é sempre muito importante que a gente leve isso em consideração. E entre esses três elementos, fé, esperança e caridade, nosso objetivo principal é justamente tratar hoje da questão da caridade. E quando a gente fala da questão da caridade, a gente precisa primeiro ter um entendimento de caridade. E aí eu quero convidar cada um de vocês a que a gente possa revisitar o Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre muito importante a consultas básicas, essencial isso. E essa consulta às obras básicas, ela nos auxilia muito a que a gente possa ter sempre em mente que é necessário o estudo constante do Espiritismo nessas obras básicas e é necessário constante da reflexão que cada um dos elementos dela traz, tanto o livro dos Espíritos, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto as outras obras em si. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. E aí, eu gostaria de convidar vocês para que possam revisitar comigo agora rapidamente uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem está lá no capítulo 17, é o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 17, e ela é intitulada Os Bons Espíritas. Ela tem essa denominação. E ela diz o seguinte: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como não verdadeiro, pois que um mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova mão, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
Agora que vem a parte mais importante. Aqui ele está mencionando, Kardec está mencionando o que caracteriza ou quais são as características principais que deve ter a pessoa de bem, a mulher de bem, que características principais deve ter, que é o que a gente vai encontrar no item 3 desse Evangelho segundo o Espiritismo, que são algumas que a gente pode destacar. Ele ressalta: o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Também respeita os outros, respeita nos outros todas as convicções sinceras, não lança anátema aos que com ele não pensam, ou seja, respeita as opiniões. Em todas as circunstâncias, guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica ao trem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever ao próximo e não merece clemência do Senhor. Então, aqui ele já está dando uma sinalização sobre a questão da caridade. Mas ele continua as características do homem de bem: não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado, já conforme houver dado. Entende essa lógica. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do atire-lhe a primeira pedra quem se achar sem pecado. Nunca se contraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura assim que possa ater o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa em si melhor do que na véspera. Então, é aquele que procura uma mudança constante. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Ou seja, não faz isso com ou a custo do sofrimento de alguém. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros, valoriza mais as qualidades dos outros do que os defeitos de si. Não se envaidece de sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Tem a plena convicção de que aquilo que tem, na verdade, é algo que também pode não perdurar por muito tempo, então não tem tanto apego ao que tem, e sim as relações que constrói. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito que lhe terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das paixões. Então, a compreensão das questões da terra, esse é um aspecto também muito importante que a gente tem que levar em consideração. Também, mais uma outra característica do chamado homem de bem. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade, com benevolência, porque são seus iguais, usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e para os exaltar com o seu orgulho. Evita tudo quanto possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, por sua parte, compreende os deveres da posição e ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente,
O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, no item 3, é listado essa característica, e no item 4, Kardec começa chamando a atenção de alguns aspectos, e é agora esse aspecto que a gente gostaria de ressaltar. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se apreendem, não os aplicam a si mesmos. Atribui isso a alguma de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém teorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é da sua essência, de onde lhe vem toda a força, porque faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e os seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto. Então, aqui, a gente vai perceber que ele já se aproxima do entendimento da importância da questão da caridade. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não compreendem que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem a parte essencial exige o grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do sinal, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento do sentido do espírito encarnado. É qual músico que alguns acordes bastam para comover aos outros que apenas ouvem sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e esforços que emprega para as más inclinações, enquanto um se contenta com seu limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre que consegue, se firma na vontade. Então, na verdade, aqui o que a gente está tentando trazer são alguns elementos do Evangelho que demonstram que a construção desse homem de bem deriva de ação, precisa de ação. E não adianta apenas ficarmos muito centrados na perspectiva de buscar entender apenas o que significa isso, sem que isso se reverta na prática, na verdadeira ação que precisa ser implantada. Então, cada um daqueles elementos, né, que Kardec vai chamar atenção, que caracteriza o homem de bem, todos eles estão relacionados à necessidade de uma atitude de mudança, de transformação que precisa ser implementada. Mas essa transformação, a gente pode entender, é isso que esse item 4 nos traz. A gente pode entender que isso é necessário, mas é muito difícil de fazer para muitos de nós. E quando a gente diz que é muito difícil de fazer, dizendo exatamente que há uma complexidade nas nossas mudanças de atitude. Não é simples a gente mudar de atitude. Não é simples a gente buscar uma verdadeira transformação. Há uma complexidade nisso. E precisamos encontrar mecanismos que nos auxiliem nesse processo dessa verdadeira transformação. E aonde estão esses mecanismos? Se a gente for apenas buscar um entendimento intermédio, por exemplo, do estudo, ele será importante? Ele será extremamente importante, mas ele pode não garantir que essa transformação nossa nesta pessoa de bem se proceda. Se, juntamente com esse estudo, tivermos uma preocupação das nossas atitudes, se não tivermos a preocupação de mudança das nossas ações. E uma das formas melhores de fazermos isso acontecer de verdade, essa modificação ocorrer, dessa transformação ocorrer, é obviamente buscando em nós vivenciar
experiências diferentes. E aí é que entra a caridade com seu poder transformador. Por quê? Porque com a caridade, o que vai nos permitir? A caridade vai nos permitir que tenhamos condição de sair daquela zona de entendimento, às vezes egoístico, que nós mesmos temos, que a gente acha que é o centro das atenções, que a gente ou deseja ser o centro das atenções, que a gente deseja estar ali no meio de cada pessoa. E o que acontece? A gente permite vivenciar dessa forma outras experiências. E quando a gente sai, quando a gente por uma ação de caridade, o que a gente vai percebendo é que muitas vezes a dor do outro é imensamente maior do que a minha dor. A gente vai percebendo que a realidade, o drama, o problema, a vida mais difícil, mais complicada que o outro vivencia é muito mais dolorosa, é muito mais desafiadora do que aquela que eu estou vivenciando. Isso vai em mim já trabalhando uma transformação importante no sentido da percepção de que muitas vezes eu posso estar sendo egoísta, achando que a minha vida é a principal e que tudo tem que circular ao redor de mim, e na verdade não é isso, não é assim. E quando eu saio, quando eu me permito vivenciar a experiência, quando eu saio, quando eu me permito vivenciar a dor do outro, eu vou conseguindo entender que esse egoísmo, às vezes, que eu tenho de pensar somente em mim, ele precisa ser redefinido, eu preciso dosar isso melhor, eu preciso combater, eu preciso mudar. Então, esse primeiro aspecto é um aspecto importante. Toda vez que a gente fala de caridade nas diferentes religiões, pessoal, muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que esta caridade ela nos enaltece espiritualmente pela oportunidade de ser útil ao próximo. É isso tudo? É isso tudo. A caridade nos dá a oportunidade de ser útil ao próximo, nos coloca numa condição onde realmente a gente pode ajudar, e isso é extremamente importante, este próximo, é importante a perspectiva que ele receba esse auxílio, mas a gente precisa começar a entender que a caridade ela também é transformadora de nós mesmos, e esse é o grande poder, essa é a grande modificação, essa é a grande alteração. Ajudar o próximo é a missão de todos nós. Ser útil, estender a mão, ser aquele ombro amigo, aquele que ouve, aquele que dá apoio, aquele que sinta. Tudo isso é importante. Ajudar com recursos materiais, comida, seja roupa, seja as necessidades de cada um, tudo isso também é extremamente importante. Mas, para além disso, para além desta importância, que é a ajuda que é prestada ao próximo, seja materialmente falando, seja emocionalmente falando, para além desse auxílio, para além dessa ajuda, a gente precisa começar a perceber que a caridade também pode ser, para nós, um fator de transformação, verdadeiro fator de autotransformação. E é um processo gradual, é um processo que vai permitir que a gente se perceba, porque não tem jeito, muitas vezes eu não vou conseguir sair da minha esfera muito centrada, muito firmada em cima do egoísmo, eu não vou conseguir sair dela se eu não me permito agir com a caridade, porque eu preciso tentar me colocar no lugar do outro, tentar ver no lugar do outro, refletir sobre essa realidade do outro, para que eu possa fazer o contraponto importante a mim e que eu possa perceber aonde estão as minhas fragilidades, aonde estão as minhas necessidades, aonde estão aquilo que eu preciso me transformar.
Então, esses são alguns aspectos extremamente importantes que a gente não pode esquecer quando fala de caridade, porque tem essa concepção de que é sempre aquilo que a gente faz para ajudar. E muitas vezes a gente esquece que a gente também faz e está se ajudando muito, se ajudando muito. E isso é um poder transformador, do qual a gente não deve abrir mão. Então, a cada oportunidade que a gente tiver, seja na casa espírita, seja no nosso local de trabalho, seja junto à nossa família, a gente deve tentar se colocar no lugar do outro. E isso é ensinar, Jesus também nos trouxe. Faz com os outros o que gostaria que os outros fizessem. Ele nos impulsiona a tentar refletir pelo olhar do outro. E assim, quando a gente auxilia do ponto de vista da caridade, da ação caritativa que a gente faz, nós não estamos apenas auxiliando, nós estamos sendo também auxiliados. Esse auxílio vem em nosso apoio e vai nos dando a modificar as nossas atitudes para que a gente tornar aquele homem de bem, aquela mulher de bem, que está lá citado no item, no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo aquilo lá que eu li para vocês, que caracterizam a pessoa de bem, o homem ou a mulher de bem, fazem parte desse ser que se transforma. E uma das principais formas, uma das principais estratégias de transformação deste ser para um ser melhor, para essa pessoa de bem que precisa ser construída, é por intermédio da caridade, tá? No livro Vinha de Luz, existe uma passagem muito interessante que trata justamente da chamada caridade essencial. É interessante porque permite refletir sobre essa essência da caridade. Eu quero compartilhar com vocês com um versículo de João que diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. É João, segundo João 6. Vamos lá. Em todos os lugares, ações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na execução do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que for chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, meditação e ensinamento em modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao trem com a eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos,
Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar feito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos desolados, na condição de mendigos de luz. Então, aqui é importante o entendimento dessa essencial passagem que está em Vinha de Luz. Por quê? O que ele está chamando a atenção? É importante todo tipo de auxílio que a gente presta a qualquer pessoa externamente, mas em paralelo ao auxílio que está sendo dado, volto a dizer, pode ser material, de qualquer um, exemplifica várias necessidades, dar água a quem tem sede, dar roupa a quem tem frio, dar pão a quem tem fome, são várias as necessidades. Mas, além da perspectiva, seja material, seja emocional, da atenção, dar carinho, ser aquele ouvido solidário, amigo, que está à disposição para auxiliar. Então, esses elementos também são extremamente importantes, fazem parte deste processo e não devem ser esquecidos. Mas nada disso vai ser 100% útil do ponto de vista da nossa evolução, da evolução de nós, se a gente não consegue internalizar, se a gente não consegue aprender, se a gente não consegue utilizar essas experiências para uma autotransformação, para uma automodificação, não vai adiantar. Ou vai muito pouco. Quando eu digo muito pouco, nenhuma dessas ações, elas acabam não tendo efeito. Aí não pode esquecer, por exemplo, o ensinamento de André Luiz, quando chegou no plano espiritual, depois de seu desencarne, que se deu em consequência, né, de problemas pulmonares decorrentes que ele utilizou durante muitos anos, né? E ele tem uma situação na região umbralina muito difícil, muito complicada, e ele não conseguia entender por que ele estava naquela situação. Depois é que ele teve o entendimento de que ele tinha conhecimento de que aquilo que ele estava fazendo com o próprio corpo dele era prejudicial, mas ele continua inadvertidamente fazendo o uso excessivo do cigarro que levou ao desencarne. Né? Então, de alguma maneira, o desencarne se aproxima a um processo de suicídio, porque ele tinha conhecimento dos riscos que ele estava no corpo em se depreciar ao longo do tempo, e isso acabou levando com que, ao desencarnar, ele chegasse a uma umbralina na qual ele ficou numa condição muito vulnerável e de extremo sofrimento. E aí ele recebeu o auxílio, ele teve o merecimento do auxílio, passado algum tempinho, ele teve o merecimento desse auxílio, esse auxílio veio, e ele se dá conta de que quem pediu foi paciente dele, que, na verdade, ele tinha auxiliado de forma sem cobrar nada. Ele era médico na encarnação, na última encarnação, e ele deu aquela paciente sem cobrar nada dela, atendeu por caridade, porque ela estava numa situação muito difícil. E ela ficou tão agradecida pelo auxílio que teve, ficou tão agradecida, ficou tão emocionada naquela ocasião encarnada, ela ficou muito emocionada com o auxílio que teve, ficou muito pesada, e passou a ser alguém que arduamente orava por André Luiz, desejava o bem dele, desejava o dele, e assim o fez também depois do desencarne dele.
E as orações dela foram essenciais para o auxílio, para o merecimento do auxílio. Então, a caridade que ele fez lá atrás, ainda enquanto encarnado, voltou para ele na forma de caridade também, por intermédio daquela que ele ajudou, né, sem querer nada em troca. Esse também é o verdadeiro sentido da caridade. É não desejar nada em troca, é fazer pelo simples desejo de ser útil, simples desejo de ajudar. E ela assim o fez, ela orou muito por ele, pediu auxílio, pediu que ele tivesse merecimento do resgate, do amparo, e assim ele foi retirado das regiões umbralinas que ele estava e foi auxiliado. Serve de lição. Então, nenhum dos elementos que eu estava mencionando, né, de auxílio, seja ele de ordem real, seja ele de ordem emocional, de ordem espiritual, nenhum desses elementos relacionados à caridade ou auxílio, eles não terão consequências. Sim, eles terão, e de alguma maneira isso vai voltar para nós, porque se a gente faz, a gente sabe com quem a gente faz a caridade. A gente sempre sabe para com quem a gente está atuando de forma caridosa, mas a gente não sabe quem será conosco. Então, é sempre importante que a gente continue mantendo o exercício da prática da caridade, porque, de alguma maneira, nós também seremos beneficiados por ela no momento oportuno, se tivermos o merecimento, isso em si ocorrerá, e a gente será beneficiado por ela. Então, essa caridade, né, seja ela material, emocional, que eu estava mencionando, ela sim é extremamente importante e ela vai trazendo para nós que pode nos levar a essa reflexão. Precisa também estar acompanhada do entendimento de que eu preciso rever valores dentro de mim mesmo. Não adianta eu do próximo, se a dor do próximo também não serve de nada para mim, refletir que eu preciso mudar. Se tem relação com determinadas limitações que eu tenho, eu preciso começar a pensar na mudança que é necessário. Eu preciso ser caridoso comigo. Essa é a caridade essencial que o Vinha de Luz estava falando. É a necessidade de sermos caridosos conosco, de termos uma atenção para conosco, de refletir os ensinamentos sobre aquilo que está próximo de nós, das experiências que acumulamos e vivenciamos, e tentarmos trazê-las para uma mudança interna, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se modificar. Esses são também essenciais e a gente não deve abrir mão quando a gente fala em caridade. Esses elementos, eles precisam ser ponderados por nós, refletidos por nós. Aqueles que fazem a caridade também para serem observados ou para receberem o reconhecimento dos outros, esses, o Evangelho nos deixa bem claro também que já estão recebendo aquilo que merecem à medida que lutam. Ou seja, se essa caridade ela é feita de forma espontânea, voluntária, de coração aberto, pelo simples desejo de ser útil, pelo simples desejo de que essa experiência possa se reverter numa mudança positiva para a própria pessoa que faz, se ela tem um intuito embutido de que ela seja percebida, de que outros enalteçam a atitude, como aquela pessoa é boa, como ela foi prestativa, como ela fez isso, como ela fez aquilo. Se é esse o intuito maior que provoca a ditação de caridade, o mérito já está sendo sido na instância mais imediata que a gente pode ter, né, na própria pelas próprias pessoas que circundam aquele companheiro ou aquela companheira, e ali vai ficar. E essa não é a verdadeira caridade de Deus, essa é a caridade que transforma, essa não é a caridade que realmente vai significar o aprofundamento, o melhoramento, a mudança, a verdadeira transformação, não é. Então, essa caridade, ela às vezes até é importante do ponto de vista material,
porque auxilia aqueles que estão em necessidade, mas do ponto de vista espiritual, ela não acrescenta muita coisa. Ela vai acrescentar coisa quando ela é feita espontânea, quando ela é feita de coração, e ela é feita também desse aprendizado, dessa reflexão necessária. É muito complicado, gente, a gente também pensar ação caridosa possa não significar nada em termos de aprendizado para cada um de nós. A gente precisa ter uma atenção maior de reflexão sobre essa ação de caridade, o que ela deve e pode significar para cada um de nós, no sentido da busca dessa mudança essencial que a gente tem. Então, esses elementos a gente precisa refletir, a gente precisa ponderar. Então, na prática, que ações a gente pode providenciar? Caridade, ela se de diferentes maneiras, mas a todo momento a gente deve estar atento. Aquilo que eu posso fazer no sentido de ouvir pode ajudar outra pessoa. E me ajuda de que maneira? Aquilo que eu posso fazer no sentido de prestar auxílio pode ajudar a pessoa, mas me ajuda também de que maneira? Que a essência dessa ação eu posso tirar como uma reflexão importante, né? O que em si eu posso fazer? Então, por exemplo, quando a gente fala, muitas casas espíritas trabalham com aquilo que é um primeiro auxílio essencial para aqueles que estão sem roupa ou com pouca roupa, para aqueles que estão com fome. Então, as casas espíritas trabalham, as programas de cesta fraterna, sopa fraterna, enfim, dando alimento para quem tem fome. Mas também é necessário que a este trabalho esteja associado elementos que não só aquela pessoa, no sentido do entendimento do porquê do sofrimento, qual a razão do sofrimento, o que fazer para sair do sofrimento, qual o papel de Deus nessa história toda. Os bons espíritos podem ser úteis ou não, isso precisa ser abordado quando se fala para além do material que está sendo dado, né, do alimento que está sendo fornecido, essas orientações precisam ser dadas, e ao mesmo tempo que a gente presta essas orientações, está pensando e refletindo sobre essa ação, sobre o que esses ensinamentos também podem significar para a gente, né, e como a gente pensaria se a gente estivesse na situação daquela pessoa. Teria alguma que a gente poderia fazer? Teria outra ação que a gente poderia dar? Teria alguma situação que a gente poderia... Enfim, a gente precisa refletir sobre a ação da caridade o tempo todo. A gente precisa refletir como ela também pode colaborar para que cada um de nós tenha uma significativa melhora, uma significativa mudança no sentido neste sentido maior, né, que é o da modificação, transformação pessoal que cada um de nós precisa ter. Então, quando a gente fala do grande poder da caridade, a gente precisa entender que ela transforma externamente, ela transforma aqueles que recebem o auxílio da caridade, mas ela também tem a capacidade de nos transformar internamente. E essa transformação depende do nível de atenção, do nível de cuidado, do nível de reflexão que a gente tem quando pratica a ação de caridade. E a gente precisa ser conosco mesmo, ou seja, a gente precisa compreender que a gente também precisa desse auxílio e que tem que ser aquilo que a gente também pode fazer por nós, né? Nos permitirmos essa mudança, nos permitirmos essa transformação, essa reflexão, esse autoconhecimento essencial, para que a gente possa estar modificando pouco a pouco. Nada disso acontece para outra, e essas mudanças, essas transformações são graduais, mas acionar sempre a caridade é uma ferramenta ímpar de auxílio para que a gente possa ter essa mudança acontecendo em nossas vidas. Precisamos refletir sempre sobre isso, e acho que esses ensinamentos são para todos nós, né?
Jesus, para nós, é um grande guia. Jesus, para nós, é uma grande referência, não apenas pelas coisas que ele nos trouxe, pensamentos que ele nos deixou, que foram reproduzidos, são literais dele, ele não escreveu nada disso, mas vivenciou isso e outros escreveram e nos deixaram como legado. Mas mais do que as palavras, muito mais foram as atitudes. O que nos chama muita atenção na essência, na passagem da vida de Jesus, é justamente as atitudes, as mudanças que ele nos motiva a refletir a partir dos exemplos. Então, esses são extremamente importantes. E as ações de caridade, às vezes, servem de exemplo, até de outros, para nós, para que a gente também possa refletir sobre mudanças, sobre a necessidade de transformar hábitos, de transformar formas de agir, de responder pelas situações que a vida nos impõe e que vai, com certeza, nos trazer elementos que podem nos impulsionar a nos tornarmos pessoas melhores. Esses aspectos são importantes e a gente não deve, de forma nenhuma, esquecer. Então, para que a gente pudesse trazer essa reflexão, né, de encerramento aqui da terceira semana espírita, fé, esperança e caridade, aqui da Casa do Caminho, eu gostaria de que vocês guardassem essa reflexão, né, sobre a necessidade de sermos caridosos para conosco mesmo, compreendendo a caridade externa como sendo um elemento, mas não o único elemento que auxilia na transformação, aquele que nos leva a uma reflexão para a mudança que precisamos providenciar em nós mesmos, a transformação que a gente precisa ter a partir dos exercícios da ação caridosa, que pode nos levar a reflexões muito interessantes, que nos auxiliem a vivenciar uma vida mais plena de construção para o retorno espiritual. Costumo muito dizer isso. A gente, às vezes, luta o tempo todo na nossa vida material para conseguir um mínimo de estabilidade da vida material, o mínimo de condição que a gente ache confortável para a vida material. Poucos de nós se atenta à construção das verdadeiras transformações que nos preparem para o reingressar à verdadeira vida, que é a espiritual. E aí a vida material passa, e a gente só vai se dar conta quando estiver lá do outro, olhar para trás e dizer, puxa, podia até ter mudado aqui, podia até ter feito, mas não me atentei. Então, aproveitemos o momento, é muito rico a oportunidade reencarnatória, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, muito rico isso, aproveitemos isso de forma intensa, porque ao aproveitar, ao agirmos, a caridade também é ação, ela precisa ser ação, estamos sim providenciando em nós uma transformação boa e necessária. Quando a gente chega ao plano espiritual, a gente possa olhar para trás e ter a certeza de que a gente aproveitou esse momento na busca constante por nos tornarmos essa pessoa de bem, né? Sejamos o homem de bem, a mulher de bem, a pessoa de bem, fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses elementos são elementos que eu gostaria de trazer de reflexão para vocês. No encerramento, estou muito feliz de poder estar aqui, poder compartilhar essas ponderações que podem ser muito importantes no sentido das buscas que cada um de nós tem pela nossa própria melhoria. Então, a caridade ela é extremamente importante nesse sentido. Pensemos nisso. Fico por aqui e agradeço muito a vocês. Obrigado. Valeu, Alexandre, mais uma vez, nos trazendo palavras de luz e, com certeza, de muita reflexão a respeito da caridade, que é a nossa virtude maior, a virtude que realmente vai trazer para nós a salvação, como nos diz o próprio Espiritismo. E antes da gente fazer o encerramento, gostaríamos de pedir a você para fazer a prece final para nós. Claro, uma honra, para mim uma honra.
Convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento. Querido Jesus, que cada um de nós tenha nesse momento a oportunidade de refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso caminhar nessa jornada terrena. E nessa reflexão, encontrar o lugar do teu entendimento, de que fora da caridade não há salvação. Esse ensinamento nos impulsiona a compreendermos que tão importante quanto auxiliar a todos aqueles que necessitam, também é muito importante refletirmos sobre como essa prática e essa ação ser também transformadora da nossa própria essência, transformadora dos nossos valores, da nossa condição humana. E assim, Jesus, que tenhamos a chance de, na ação cotidiana, na prática cotidiana da caridade, irmos pouco a pouco combatendo o egoísmo, o orgulho que ainda em nossos corações, em maior ou menor grau, diante da pequenez humana que ainda somos. Nos dê força, que os nossos mentores de luz possam estar conosco, próximos, nos intuindo, nos envolvendo. Que tua luz nos abençoe, possa nos amparar. E assim, tenhamos condições de ter a verdadeira transformação, tendo a caridade como ferramenta ímpar de motivação para que essa transformação se processe em nossas vidas. Esteja conosco, humildemente te pedimos. Que o teu amparo e tua proteção envolva um que aqui está conosco, ou aqueles que estarão oportunamente. Que cada família receba as boas vibrações de luz, de amparo, equilíbrio, saúde. Que a paz envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Acho que seu áudio está desligado, Cassiano. Que ótimo, né? Pronto, retornei. André, em nome de todos que organizaram aqui o evento, agradecemos a todos os que puderam colaborar com as suas falas durante essa semana, desde domingo conosco, a todos os irmãos que puderam assistir diretamente ou aqueles que assistiram depois, aos nossos taifeiros da casa, que com certeza vibraram aí pela firmeza que são, principalmente, porque às vezes ela pode cair. Ao Marcelo Ribeiro, que ajudou na sonoplastia, no vídeo de entrada aí de todos os dias, e esteve conosco. Nosso muito obrigado também. A Tamires, que gentilmente
ajudou fazendo a arte do cartaz de divulgação. A todos aqueles que, direto ou indiretamente, puderam contribuir para essa semana, o nosso muito obrigado. E não podemos deixar também de lembrar que a espiritualidade superior nos ajudou e ajuda muito a todos nós. Tenhamos essa certeza, gente, de que nada nos falta deles. O que nos falta é a boa vontade em receber. Tenhamos, então, mais boa vontade. Tenhamos mais fé, mais esperança e, principalmente, levemos isso através da caridade para conosco e para todos que estão ao nosso redor, pois sabemos que somos ainda muito devedores, que os tempos atuais são muito difíceis, mas temos em frente muita coisa para realizar, com a graça de Deus. Alexandre, meu amigo, mais uma vez obrigado. Obrigado pelo amparo. Dê um abraço fraterno aos companheiros da Casa Espírita de vocês, à família, nossas amigas que estão aí. E muito obrigado, pessoal, por toda a audiência e por toda a vibração dessa semana, que encerramos com muita alegria. Muito obrigado a todos. E se Deus quiser, ano que vem teremos a quarta. Abraço a todos, pessoal, e boa noite.